Gatas, estamos aqui com mais um podcast, Andrômeda Cast, sempre feliz da vida, né, amores? Hoje em dose dupla. Amor. Primeira vez que vem uma gêmeas aqui. Haha! Eis que estou com Carolina e Caroline. A mãe foi bem criativa. Pepe, elas são terapeutas artísticas. Nós vamos descobrir o que significa isso. Mas antes, claro, não porém, nada menos, cadê o like? Já se inscreveu? Não. Esperando o quê, gatas? Porque nós aqui já estamos todas esperançosas pelo seu like, pela sua inscrição. Já compartilhou? Não. Também, por quê? Não estou entendendo. Algum probleminha, né? Deu no computador, entendi. Então vai lá, volta, se inscreve, deixa seu like, assine, ative o sininho, que nós estamos aqui à sua espera. Sejam muito bem-vindas, gatas. Boa noite. Boa noite. Ai, como são contidas. Até agora estavam descabelando o palhaço. Agora já tem aqui. Boa noite. Toda lady. A gente tá iniciando. Iniciando. Já tem que iniciar quente. No morno. Deus me perdoe. Água morna não, filha. Ou é fria ou é quente. É hot. Hot sempre. 1000 vezes hot. Nem vamos para outra coisa que dá hot também. Swingueira tem hot. Detalhe. Vamos lá. O que significa terapeutas artísticas? Quer começar? Parou aí? Para isso? Ou 2 ou 1? Posso falar? A terapia artística, ela é uma junção de tudo que a gente viveu na nossa vida. Nós somos diretoras artísticas, nós somos DJs. Sempre tivemos essa relação com a música, e aí a partir disso a gente foi entendendo como isso, por exemplo, poderia virar algo que a gente... Business. Exato. E desde que a gente começou a elaborar, também estava muito relacionado a uma busca inicialmente nossa, Pessoal. pra gente se conhecer, pra gente se entender. E aí, a partir disso, a gente foi criando experiências pra gente entender como que era essa questão de virar uma terapeuta, de entender sobre o conhecimento e desenvolvimento humano. Então, a gente passou por várias experiências, por exemplo, tanto no yoga, tanto em experiências que estavam relacionadas à música terapia. E aí a gente definiu que todas essas junções que a gente tinha era uma terapia de arte. Então, tudo isso que a gente desenvolve sendo DJ, a gente começou a elaborar para o nosso plano Para virar um negócio. de negócio. Para ajudar outras pessoas também, de certa forma, a entender sobre si mesma de uma maneira lúdica, de uma maneira fácil, de Leve. uma maneira exatamente sensível, de uma maneira como se a gente estivesse brincando, por exemplo. Então, às vezes, a gente pensa que a gente está passando por várias coisas que são importantes na nossa vida e, às vezes, elas são meio desafiadoras. E aí a gente pensa, como que a gente pode lidar com isso e ser de uma maneira que a gente interpreta isso sem peso. E aí a gente começou a entender essas experiências que são mais sensíveis, e a arte, a música, ela fala com qualquer pessoa. Independente... Qualquer lugar do planeta. Qualquer lugar. Às vezes você escuta uma música e você se emociona. Às vezes a música é em inglês, você não sabe inglês, não fala nada, e aquilo toca você profundamente. Então, entendendo todas essas experiências e vivendo isso com a gente criou essa experiência, né, de metodologia artística. Tem um nome. Tem um método chama Tantric Pepper. E pra gente, que a gente veio desse universo, que é um universo onde a gente já produzia shows ultravisuais e tecnológicos, né? Porque nós somos empresárias do show business, fazendo shows visuais, tecnológicos e performáticos, trabalhando muito com arte e performance.
quando a gente... Tipo, essas artes. Arte e performance são artistas musicais que trabalham com arte performática no palco. Então, por exemplo, Dá um desde exemplo, você colocar, porque por exemplo, eu sei, agora você artes imagina plásticas dentro do palco, alguém que tá te ouvindo. que não entende muito Exato, desse não é viés, um né? núcleo, é Por uma dona de exemplo, casa. hoje em dia, por exemplo, a maioria dos artistas, eles acabam também caminhando para outras vertentes da arte. Então, é difícil, por exemplo, não é muito difícil você ir para um show e você não ter uma super apresentação visual, com projeção mapeada, um estudo, por exemplo, de simbólico, né? Então, a arte, ela é som da simbólica. Anitta, é isso. Por exemplo, acho que o exemplo. Ela vai Ney sempre Matogrosso é uma colocar. referência muito legal. Eu amo. Por quê que ele é uma referência muito legal? Ele é uma referência de desinibição. Por quê? De um homem que rebola. Exatamente. E não Todas só as isso, vezes ele ele trabalha uma provocava. jeito. Ele vai trabalhar a linguagem. Então, a ideia é Ele sempre ia lá, um se estudo pintava, disso. provocava, ele era provocativo com aquilo. O que que ele queria passar de mensagem sendo provocativo? Exato. É trazer o quê? Que as pessoas fossem livres, que as pessoas fossem elas mesmas. Então, tanto quando ele estava ali performando, pintando a cara dele, ou ele aparecendo praticamente quase nu no palco, aquilo era uma forma dele trazer a performance sem fala. Sem ele ter, ele queria comunicar. E isso é a E isso, performance. com certeza, vem através de um estudo muito aprofundado, né? Que todo artista faz, todo comunicador, ou faz ou deveria realmente fazer, porque a arte, ela realmente se transforma em linguagem. Então, você comentou, né? Por exemplo, a Anitta tem algo a passar quando ela tá performando, né? Não só visualmente, mas também em todo o contexto de cenário, projeção. E é exatamente isso que a gente sempre criou dentro desse universo, que era muito ultra. E a gente começou a entender que isso era muito interessante, porque ele era criado uma atmosfera. E através dessa atmosfera, a gente transformava pessoas, né? Porque você vai para um entretenimento, você entra de um jeito e você vai embora de outro. Às vezes você tá super triste em casa, você resolve sair e você sai totalmente diferente de um show, né? Você recebe uma mensagem musical, aquela letra vai conectar com você. E a gente começou a entender muito desse lugar que era terapêutico. Sentiu, né? O que você sentiu com aquilo que você Que existia esse experienciou lugar. em você. Que era Sensorial. muito Ao contrário também. Exato. Pode Bem, dar gatilho. Claro, com E certeza. trazer uma para outro dualidade. lugar. É, Que é uma Verdade. catarse, não deixa de ser uma que eu catarse. acho ótimo que E aconteça. que também é terapêutico e é necessário. Às vezes você precisa sair ferido, às vezes, de alguma catarse, sabe? Você passar por um processo onde você sinta, você fala, impactou aquilo, então, pô, peraí, tem uma caixinha aqui que eu vou olhar, vou abrir. Então, abriu, sentiu, tem aquilo ali pra você. E aí você, às vezes, se elabora, você conversa com alguém que tá ali do seu lado, e você troca, você vive uma experiência. E aí, como a gente veio muito desse universo, que era um universo muito pessoal, que era um universo de busca realmente pessoal, a gente começou a entender que a gente poderia fazer isso em comunicação com a alma. Então, como que a gente pode fazer essa mesma experiência sensorial? A gente dirigir experiências sensoriais, onde a gente faz a união, por exemplo, de inúmeras filosofias que a gente conhece, né? Tanto como o Tantra, o Yoga, ou filosofias muito ancestrais, que a gente consiga comunicar com a alma dessa pessoa e fazer com que isso seja um processo simbólico e que, como do bem aplicado, pode ressignificar um trauma. Essa pessoa pode sair transformada e... Dá um exemplo. Bom, alguns exemplos que são exemplos interessantes de se colocar às vezes que às vezes algumas pessoas têm muita dificuldade de se conectar com o seu inconsciente. Mas através, por exemplo, da música, você consegue fazer isso de uma forma fácil. Então, você talvez não consiga elaborar e nomear seus sentimentos, as suas emoções. Você não tem, às vezes, um repertório, uma sofisticação das suas emoções. Mas ali, quando você tá deitado, escutando uma música que te leva para um lugar, que é um lugar mais sensível, às vezes você solta aquele choro que está reprimido há tanto tempo.
e você não entende nem de onde que tá vindo aquilo. E aí depois você para decantar aquele sentimento e fala, pô, eu acho que isso tá vindo de um lugar que tem a ver com o meu relacionamento. Ou, pô, eu tô num trabalho que não tá legal e eu tô vivendo uma vida que não faz sentido algum. Então você consegue ali, através daquele momento onde você para se conectar, e foi através de uma sessão musical ou uma sessão de catarse, né, onde você vai para uma respiração, de supraconsciência, e você consegue entender um pouco mais sobre aquela emoção. Então você acessa ali o inconsciente. E aí, através daquela vivência, você reconecta com aquele sentimento e você ressignifica isso. Então, obviamente que não é tão simples eu tentar explicar para você algo mais complexo, porque às vezes é um desenvolvimento, né? As pessoas que acabam buscando a nossa terapia, elas já passaram por inúmeras outras terapias. Elas passaram por psiquiatria, elas passaram por psicólogos, e aí elas começam a entender que, pô, a vivência, que é uma vivência da terapia corporal, né? Que é a somatização, que é o estudo que a gente faz há mais de 15 anos, a gente estudando o corpo como ferramenta, até de empoderamento mesmo, através do corpo, que é o que a gente acredita, que o corpo, ele revela, a gente pede pro corpo falar, ele vai falar. Então, ela Isso vai acontece muito no âmbito trazendo. artístico. Um exemplo simples disso, para contextualizar, é, por exemplo, nós como diretor, igual aqui, você está dirigindo essa conversa e levando, caminhando para um lugar, né? O que a gente fazia dentro desse trabalho, que é o ponto inicial? A gente estava ali dirigindo e produzindo outros artistas e aconteciam várias coisas na vida desse artista. Ele estava no palco e aí saía da apresentação, perguntava pra gente, e aí, como é que foi hoje? E aí a gente falava, putz, achei que hoje a performance do corpo não, sei lá, tava travado. E o próprio artista em si, ele entende que aconteceu aquilo. E aí como que a gente resolve? Então a gente começou a entender que a gente precisava de outras ferramentas, que eram essas ferramentas de autoconhecimento, para a gente trazer isso para o campo do trabalho. E aí o desdobramento disso foi o quê? A gente querer terceirizar isso para o mercado, onde a gente não precisasse só fazer isso para artistas, fazer para a pessoa que está em casa, por exemplo, que não sabe o que está acontecendo, ou está depressiva, ou está sentindo medo, ou está sentindo aquela sensação de angústia, o coração acelerando, ou sente até que não tem tempo para si mesmo. Quantas vezes você sente dentro de você que parece que você não tem o direito de se permitir, por exemplo, de se cuidar? Ou que você, se você sai para fazer uma experiência de autoconhecimento para você ou de bem-estar, você está atrasando o seu trabalho. Eu escuto isso diversas vezes de vários tipos de pessoas, né? Desde de pessoas que estão em cargos de poder até pessoas que estão casadas e direcionadas e que de alguma maneira entendem que a energia delas está direcionada a alguma coisa, para a família, para as obrigações do cotidiano, né? Então isso tudo foi um ponto da gente entender que o desenvolvimento através do que a gente está vivendo e acontecendo no cotidiano, precisa de um cuidado muito mais profundo. Então a gente começou a fazer isso com os artistas primeiro, essa foi a nossa ideia. Vamos fazer isso, vamos desenvolver. E isso funcionou de uma maneira muito legal. Todos os artistas gostavam muito dessa experiência. Por exemplo, vou te dar um exemplo básico. Antes de entrar no show, a gente fazia uma respiração, a gente fazia ele entrar nesse lugar de relaxar o corpo, fazer várias experiências que são simples, que a gente pode até fazer em casa, dentro dessa metodologia que a gente criou. E isso fazia uma super diferença na hora que ele subia no palco e fazia essa performance. Quando aconteceu a pandemia, a gente entendeu que o mercado ele fechou um pouco para essa questão dos eventos. Então,
a gente Última meio que foi entrada. obrigada a se reinventar. Exato. Exatamente. Mulher, a gente tá aqui, né? Momento chegando, amor. Só É. empinando Se segura, pipa malandro. e, rodando pratinho. É. Sim. Então, meio que a gente entendeu que isso era muito legal, que o que a gente fazia pros artistas, só que Beijo, artista, vamos pro povo. vamos E as pra pessoas todo mundo. começam a pedir pirando. mesmo, né? Pra gente fazer atendimento individual e tudo mais. E aí a gente migrou isso pra fazer grupos terapêuticos e cursos, né? Que eram Tá, só sempre. que na pandemia foi que isso virou. A pandemia foi, por exemplo, o nosso ponto inicial da gente entender foi um isso turning como point pra outro isso tudo. negócio. Sim. Então, o que que a gente faz a partir da pandemia? Não, A gente- calma. Não vamos atropelar o samba aí. Tá, vai. Aí, vamos lá. Estamos na pandemia, eu não posso. Como que vocês iam atender esse pessoal? Esses atendimentos todos que a gente desenvolve, eles podem ser feitos tanto presencialmente como online, tá? Hoje em dia, por exemplo, esses A gente tem um atendimentos, trabalho bem a forte gente online. trabalha com pessoas que estão fora do Brasil, a gente faz esse atendimento personalizado, onde a gente coloca até como, digamos assim, um desenvolvimento. Por que que é um desenvolvimento? Porque, digamos que a pessoa chega na gente, às vezes ela já tem uma dor. A dor dela é, por exemplo, eu não consigo me comunicar muito bem. Ou eu não. Gata, existe alguém sem dor? É impossível. Na face né? da Mas assim, terra. dizer Não, qual é não. o trauma que você não tem. É muito mais É mais fácil. Vamos falar do trauma que você não tem? Faz um xizinho aqui, por favor, no que você não tem. No que você mas não tá tem. muito conectado com a porque ideia você que a gente tem. trabalha, que é a ideia da gente Exatamente. usar a energia desse trabalho artístico que a gente co-criou, que seria o ponto mais importante, eu vejo, dentro do nosso trabalho, que é trabalhar a energia da desinibição. E o que que é essa energia da desinibição? É a nossa energia de criação. É a energia que faz a gente se acordar de manhã e trabalhar, ter vontade de querer as coisas que a gente almeja Plexo solar. completamente. A gente trabalha, na Completamente. verdade, com a energia Kundalini, né? Que hoje em dia muita gente sabe o que é, até porque popularizou isso bastante, né? Tem Não, e artistas. vulgarizou. E vulgarizou, porque, por exemplo, quando você fala, por exemplo, hoje a palavra tantra, as pessoas elas associam o quê? A massagem tântrica ou Que é o ao sexo. toque genital ou ao sexo, Isso, né? horrível, péssimo. E não entendem, porque é um desserviço, inclusive, né? Muito, isso. gente, muito além, muito. né? É muito além. Então, assim, procure conhecer Opa. realmente o que é a energia Kundalini, porque é o que é, E não ela É a nossa ensina. energia tem criativa. conversas. Freud de falava louco, isso, Jung gente. falava. O E mundo virou agora, todo mundo é terapeuta tântrico, eu nunca vi coisa igual. é uma coisa eu só vi Tanto que absurda. a gente, Escolas o nosso tem, né? trabalho, a gente, óbvio, a gente tá 12, 14 anos já dentro desse mercado, porque a gente começou a estudar o Tantra lá, quando a gente estava nos shows, performando com os artistas, e isso tem a ver, porque a energia do Tantra também, ela é essa energia do teatro, essa energia Total. da conexão. Da criação. Então a Exato. gente entendeu isso como uma ponte para a gente conseguir adentrar a filosofia. Mas o nosso trabalho hoje em dia, a gente nem fala que é um trabalho de tântrico. Acho ótimo. Porque a E não é gente tem pautado em muito- cima de uma ferramenta de massagem tântrica, né? É mais, Até é muito porque, mais assim, que eu isso. acredito que realmente tem algumas pessoas que elas precisam mesmo da massagem tântrica. Algumas pessoas vai fazer muita diferença na vida delas, principalmente pessoas que não têm acesso a se conectar com alguém, ou ela precisa, por exemplo, ela tem alguma disfunção e existe um trabalho que é um trabalho correto E para tá por quê? ser feito isso. Exatamente. Mas, por N exemplo, motivos. é uma energia física, é uma energia neurológica e ela também é uma energia que ela vai trazer uma manifestação em várias outras vertentes da sua vida. Então, a gente trabalhar com isso, que é muito sério, né? Inclusive, a gente tem uma parceria com uma clínica de psiquiatria, então todas as pessoas que Ótimo. passam pelo nosso desenvolvimento, elas acabam passando também por um estudo de caso, então é muito customizado o trabalho que a gente faz. Então existem outros profissionais também que discutem os casos e apoiam, inclusive, de um médico que é parceiro, né? Inclusive, Por favor. Leandro Savoy, acompanha o canal dele, ele tem um canal muito maravilhoso que é o Papo Substância, então ele fala
inúmeros episódios de tudo que vocês possam imaginar na questão de compulsões, fala sobre álcool. Então, ele é um psiquiatra maravilhoso. Exatamente, ele é focado em adictos e pessoas que precisam realmente da psiquiatria e que é necessário, gente, em vários momentos, né? Então, ele é um parceiro muito incrível, né? E dá um respaldo científico. Pra gente e dá esse respaldo. Então, por exemplo, inclusive, os nossos atendimentos, eles foram completamente alterados depois dessa parceria, né? De você ter uma visão médica. Às vezes você quer fazer algo que é com muita boa intenção, e tendo boa intenção, mas você também pode errar. Então, assim, não existe esse ego terapêutico de que nós somos perfeitos e que fazemos tudo certo. Não, inúmeras vezes a gente perde a mão, fala, onde foi que a gente perdeu a mão aqui nesse desenvolvimento? Então, vamos olhar direito, vamos ver se isso aqui deu certo, talvez não tenha dado certo. E então, a gente tem esse caminho, por exemplo, de reavaliar, de mudar. Então, o que eu tô falando hoje, eu me questiono. Daqui a um tempo eu tô me questionando. Então, assim, como inúmeras vezes, há 3 anos atrás eu falava coisas que pra mim fazia muito sentido e que hoje eu já derrubei esse questionamento. A massagem tântrica é uma delas, porque o que a gente percebe com as mulheres, principalmente, né? Muitas das mulheres, elas estão descorporificadas delas mesmas. E o que significa isso, descorporificar, né? Simplesmente. Vamos pro pop, gata. Exatamente. A gente entende. É difícil, porque é muita nomenclatura terapêutica, né? Então a gente entende que precisa. Você entender que você não tá sentindo algumas coisas. Digamos que você não tá tendo prazer. Ou você não tá tendo prazer, ou você não consegue, às vezes, se concentrar naquilo que tá acontecendo. Para que o prazer, ele se manifeste. E essa mulher que não consegue se tocar? Exatamente, ela tá descorporificada. Porque o que é o descorporificar? É a coisa mais comum que a gente vê hoje em dia, A gente lida muito com esse lugar do outro, de depender que o outro leve a gente para um lugar do prazer. O que a gente tá falando com tudo isso aqui é o que a gente ensina. A gente ensina uma pessoa a se desenvolver através de experiências, ferramentas, exercícios, onde ela vai olhar para o corpo dela, ela vai tocar o próprio corpo e ela vai reconectar essa experiência dela mesma se tocar. Então, óbvio, se a gente pega uma pessoa que ela tá passando por essa questão dela não ter prazer ou ela entender, ela precisa entender primeiro com ela sozinha o quanto que ela sente ou quanto ela não sente. E pode ser muito relacional, na maioria das vezes é muito relacional, né? A situação ou toda. Ou por falta de referência, porque, por exemplo, hoje em dia... Como que eu, por exemplo, aprendi sobre a sexualidade falando com as minhas amigas? Eu tô com 41 anos. Agora você imagina essa mulher 50 a mais. Exato. A minha mãe, ela não falava sobre sexualidade comigo. Ela não falava, você tem que chupar um pau assim. Você tem que fazer... Não. Nenhuma. Ela simplesmente era aquela coisa muito padrão, do tipo, cuidado para não engravidar, cuidado... com coisa e não que o problema ensinar coisas pra gente, né? E eu acho que mesmo... Eu tô falando de um processo de década que, sei lá, tô falando de 25 anos atrás, quando eu perdi minha virgindade, que isso era fechado ainda, mas sem pensar nessa... Exatamente, essa mulher que é 50 a mais, que ainda era muito mais difícil ela entender. Então, e ela tá viva. Então, Exato. Por exemplo, essas experiências que estão muito ligadas à sexualidade, a gente também aprende de alguma maneira. Eu vim aprender isso depois que eu conheci as experiências do Tantra, porque o Tantra, ele circula também através da sexualidade. Se a gente precisar olhar para uma experiência sexual e entender sobre a sexualidade, a gente vai mergulhar nisso. Só que para que a gente consiga de uma forma didática, né? A gente tem que pelo menos entender o que está acontecendo com a gente primeiro. Não adianta você ir lá e falar, nossa, eu vou aqui aprender várias coisas sexuais, e chega lá, você mesma não toca em você, ou você mesma fica esperando que o outro te leve para esse lugar de prazer, não fala, não conversa. São casadas e nunca tiveram prazer.
Sim, a Na gente vê maioria das muito vezes. A gente isso. vê muitos relacionamentos que a Como que ela pessoa vai chegar pra falar? Porque ela não vai sabe o passando que é por isso. Não tem esse Ela viés ainda nunca de sentiu. conversa. e não Não, consegue falar. não, são casados há anos. É. Então, não é Então, que, assim, é o primeiro. Não. Estão há 25 anos, estão há 20 anos juntos. Como que ela vai então, chegar para esse homem e então a falar? gente vai dentro dessas experiências todas, porque assim, esse trabalho todo, ele é customizado. A gente vai conhecer a pessoa, a gente vai conversar, a gente vai entender um panorama de tudo que essa pessoa vive, e aí com a gente ela vai viver experiências que são muito confortáveis, que ela vai brincar, que ela vai se divertir, que ela vai viver uma experiência musical, e aí vai ter um momento também que ela vai poder conversar e falar tudo que tá acontecendo ali. E se a gente entende que a pessoa também tem uma dificuldade de falar, a gente vai delicadamente entendendo quais são as ferramentas que a gente consegue usar de psicoterapia para conseguir fazer essa pessoa se soltar, ela se sentir desinibida, para ela poder contar alguma coisa que é vulnerável. Por exemplo, às vezes você não quer contar para sua amiga que você tá casada há 25 anos e você nunca gozou. Né? É uma coisa muito impactante, isso. Às vezes Mas vira um porque segredo. ela não sabe. Porque às vezes ela não E também tem... ela não quer lidar com o fato, por exemplo, de como que eu vou contar para esse marido que eu menti todo esse tempo. Ela É finge, porque por exemplo, ela sente prazer. E na maioria das vezes, Ela o que nem acontece Gente, o que eu já vi de relatos é que elas não sabem, elas desconhecem. Então, se você faz aquilo todo dia, daquela forma, Uhum. você não conhece outra forma. Não conhece outra forma, mas Então- existe também um discurso muito empoderado, por exemplo, e de mulheres extremamente empoderadas, que também hoje em dia ainda fingem orgasmos, justamente para não ter que, não vou Tá, colocar mas isso essa em pauta no meu conheceu. relacionamento. Essa conheceu. Então, se ela tá fingindo, é porque ela conheceu. Ela conheceu é a e ela que tem um não discurso conheceu. empoderado de E acha que tá tudo bem. Porque não Porque conheceu não é outra forma. prioridade. Ela não tá lidando com aquilo como, por exemplo, ela Não, porque entender... assim, tem o como- tem algo além disso. Ninguém explicou. Exatamente. Ninguém falou, olha, você sabia que você vai ter outras sensações? Então, Tô batendo muito nessa isso tecla. que é legal. Como porque que a tem pessoa vai muita descobrir mulher isso? desse jeito do outro lado. E como que a Que ela pessoa acha que descobre, ela né? normaliza porque ela não sabe. Ela não sabe. Simplesmente ela faz o caminho de casa todos os dias, certo? Uhum. Ela não sabe que tem uma rua pra cima e uma rua pra baixo. Ela só sabe esse caminho de casa. Vai, o papai e a mamãe, vamos dar um exemplo. É repertório, ela não tem Ela não tem repertório. Repertório. Porque E ela às vezes casou assim, com 19 anos, porque ela casou com 18, ela foi mãe com 22, entendeu? E a vida foi acontecendo. Tudo foi acontecendo. Isso é muito normal, gente. Vocês devem saber. Não, sim, por isso mesmo É que eu tô te muito. falando. Essa questão que eu Isso me voltei ali da, assusta. da corporificação é por isso. Porque, por exemplo, como é que Mas eu você quero fala... entender como essa mulher vai te procurar. Então, Pra como ela é que você poder fala para uma sanar mulher que Ela precisa sair dessa caixa, gente. ela Pelo amor de precisa Deus. entender o corpo armário, dela né? primeiro, né? Como é que ela procura? Às vezes ela já vem com essa expressão, ela tem essa elaboração mental de que isso tá acontecendo na vida dela, que não tá tão legal, ou que tudo bem, ela tá lidando com aquilo não é tão importante, mas a nossa energia, ela impacta na nossa vida em maneira geral. Inteira. Então, quando a gente não sente prazer, a gente não tem vontade de fazer nada. A gente não quer ir lá e trocar de carro, ou comprar um outro apartamento, sair do apartamento de 60 metros e ir pro apartamento de 150 metros. Não, Porque isso também tá direcionado na nossa energia, nosso prazer, nosso tesão, né? De ir lá e conquistar. É a mesma coisa com o sexo. A gente tem Exato. que pensar que tudo que a gente tá vivendo Isso e me a gente tá assusta, falando gente. aqui é um desdobramento. Ponto.
tudo que a gente vivencia É o com a pulso gente de vida, né? é o Tá pulsar. ligado? É o pulsar da vida. É o pulsar da vida. Exatamente, gente. Eu falo, sem tesão não tem vida. Não há. Tem. A Sem gente falou tesão não há muito sobre isso. tesão. Muito. A gente falou muito sobre isso hoje, né? Do que seria o pulsar da vida pra gente, pra cada um, né? Então, você escuta relatos extremamente distintos de pessoas sobre o que significa, mas de certa forma, tudo volta para um mesmo contexto, que é o quê? Gira pra Gente, cair aqui. é a criação, é viver, é a vida, é através, desse ato que, o mundo foi feito, né? Tipo assim, todos os seres humanos saíram de uma ioni, né? Nós tântricos chamamos o órgão genital feminino como ioni, que significa portal sagrado. Então, a gente veio de uma ioni. Então, é um pulsar. É através desse movimento que você vai gerar e você vai cocriar. Então, também tem um ensinamento Essa que mulher aí... se perdeu, né, cara? Ela tá perde desconectada, o que ela completamente. tá buscando, por É exemplo, muito triste, às né, vezes se não você for pensar. essa parte do orgasmo, triste. tá? Isso é secundário. Quando uma mulher procura ou ela entende que ela tá precisando buscar algo sobre isso, ela tá buscando conexão. Por quê? A conexão, ela não é essa questão lá do genital, dela ir pro sexo e ela entender que ela não sente prazer. Ou ela vai Ela aprender já não tem manobras super conexão. incríveis e ela vai ser a deusa do sexo, ou o homem, ele também vai se tornar o cara mirabolante que ele vai conseguir fazer com que todas as mulheres se rendam aos pés. Não, não é isso. Normalmente, é que a gente bate nessa tecla, que é o quê? É relacional. Porque É aprender a se relacionar. E normalmente a libido feminina, ela tá muito conectada, e isso é unânime, tá? Muito conectada com a questão da admiração. Então, se às vezes você tem Mulher. a mulher, principalmente, é a mulher e o homem. admiração. A mulher mais do que o homem, talvez, também. tá? Mas eu acho que a admiração é acho algo que que é o homem não muito é. potente nessa questão relacional. Primário. Tá Admiração. muito conectado com a libido feminina, né? Essa questão. Então, às vezes é isso, às vezes é você reeducar esse homem, dele entender que, pô, às vezes ele pode ser muito mais participativo e ele fazer essa mulher sentir uma admiração por ele, por estar participando, né? Então, ele tá ali colaborar um pouco mais no dia a dia, ele ter iniciativas, né? Que não precisa a mulher realmente ficar ali apontando, falando, ó, eu gosto disso, quero isso, aquilo outro. E isso fazer com que ela fale, poxa, eu tô com um cara O público de incrível. vocês, os dois? Homem e mulher? Homem e mulher. Hoje a gente tem um público que é um público muito focado em pessoas que estão passando por inúmeras questões e às vezes não tem nada a ver com a sexualidade, né? Como eu falei pra você, às vezes pessoas que estão em depressão ou pessoas até com transtornos, né? Que são transtornos que exigem um caso psiquiátrico e também grupos, né? De mulheres e casais que eles querem realmente se conectar. E hoje o nosso foco principal realmente é a gente trabalhar tanto pessoas que são pessoas em grupo e também pessoas que estão interessadas em desenvolvimento, porque às vezes a gente até explica. Às vezes você não vai ter realmente uma experiência de você entender tudo isso que a gente está falando numa única sessão. Você pode entender em uma única sessão. Difícil. Mas muito difícil, até porque o nosso desenvolvimento é um desenvolvimento onde a gente propõe para que a pessoa tenha uma mudança orgânica. E a gente entende que uma mudança orgânica se dá no mínimo em 3 meses, né? E às vezes a pessoa também precisa de tempo. Imagina essa mulher que tá Precisa. com o seu parceiro e ela não sente prazer com o parceiro e ela chega pra gente dentro de um atendimento pra ela lidar com essa experiência dela falar sobre isso ou ela entender que o corpo dela tá vivendo isso durante um tempo, ela tá num estado de vulnerabilidade, né? Então ela precisa de um tempo, inclusive, para ela se abrir, para ela entender, para ela conhecer as experiências, para ela sutilizar todas essas experiências e ela conseguir aplicar isso no cotidiano, porque não é só sobre ela ir aprender uma técnica. De virar e falar, Não, sobre nossa, ela agora eu vou aplicar isso. aprender a... E o corpo ele não vai responder assim de uma hora para outra. Ele não, Não, vai. ele tem De repente você tem memória, e aí isso. eu fiz uma sessão e eu aprendi que nessa sessão eu posso me conectar com coisas que eu gosto. Então eu tomo um banho incrível, eu coloco lá um cheirinho, eu ponho uma luz no meu banho e a partir desse momento eu virei tântrico. Não.
Não é assim. Mas normalmente é vendido dessa forma, né? Então você vai fazer um curso, esse curso vai durar algumas horas e você saiu ali, apto a entender tudo sobre o seu próprio corpo. Não, existe uma forma de um caminhar, que é um desenvolvimento que, para ser bem sincera, não vai terminar. Porque imagina que você vai atravessar questões da idade também. Nós estamos em constante transformação. Mulheres que estão entrando na menopausa e o que ela tá entendendo. Uma mulher vai ter corpo, outras que questões, com 40, 50, 60, 70. A partir disso. Então, uma coisa que... Né? Eu quero saber dos homens. Os homens, Porque o universo da mulher a gente já os homens, por incrível que pareça, eles também trazem várias questões pra gente que são importantes. Que é uma dor do masculino, que é muito igual, assim, né? Assim como a mulher tem, a gente fala muito sobre feminismo. Primeiro, a desconexão, acho que isso é uma das coisas que eles percebem. O quê? A desconexão dentro da relação. É o quê? É quando eles entendem que as experiências sexuais com a esposa, elas estão mecânicas. E por culpa e direções relacionadas a questões ali relacionais da família, ou de não gerenciar um bom tempo para cada coisa que eles estão se relacionando, ou porque a família acaba interferindo, os filhos interferem, às vezes o financeiro está interferindo também na vida deles, e aí vai impactando a vida sexual, e eles vão desconectando. Isso é uma das coisas que a gente escuta bastante deles. De casados. Que eles falam o quê, né? Esses homens, que as mulheres às vezes não estão com paciência com eles para alcançar o tempo que eles necessitam, de alguma maneira, e também, por exemplo, uma dor que é bem comum eles se sentirem, por exemplo, os rejeitados. E normalmente isso meio que... O que seria o rejeitado para eles? Por exemplo, essa mulher, primeira ponto é eles estarem desconectados. Eles começam a sentir essa desconexão. A partir disso, eles sentem que eles não são mais ponto inicial de... não é mais a prioridade. Não é a prioridade a família precisa funcionar. Então, às vezes, você tem ali aquele tempo, é mais interessante para você ligar um Netflix, assistir um documentário ali para você se nutrir de algo, do que às vezes você virar e falar, poxa, eu tô cansada, eu vou ter uma relação, né? Não, eu queria entender a parte da rejeição. Então, a rejeição é começa. Quando essa mulher, ela não quer mais transar. Não só que ela não quer mais transar, ela não quer direcionar a energia dela exclusivamente para ele. Ela não quer ficar cuidando, né? Hoje em dia o tempo mudou. Ela não quer mais ficar cuidando só daquele homem. Aí acontece o quê? Essa mulher, ela tá sobrecarregada a maioria das vezes, tá? Esse homem que chegou pra gente, ele normalmente tá falando várias coisas ali da mulher, mas a gente, com a profundidade dentro da terapia, a gente começa a entender o quê? Que aquele homem também não tá entregando, né? Óbvio, né? E aquela mulher, ela tá dando uma energia muito mais do que ela deveria estar dando dentro da relação, e chega um momento que descompensa. E ela começa a ter esse lugar evitativo. E aí o evitativo é um desdobramento que pode acontecer em qualquer relação. Não é que isso seria o canal para rejeição. Mas, de certa forma, esse homem, ele vai entrando nessa energia de rejeição. Por quê? O poder não tá sexual lá na primeira infância. do homem, ele é a Já começa na primeira infância, porque, por exemplo, a rejeição começa, principalmente para o homem, com a mãe, né? Então, ele começa a entender que, assim, a minha mãe, ela não é só minha. E ela entende que existe uma outra figura onde se derrama esse afeto, que às vezes pode ser o pai, pode ser o padrasto, independente da figura masculina que vai surgir. O filho também. Ou, exatamente, que é uma nova ruptura, que seria um irmão, né? Então, já começa um pouco desse lugar. E eu acredito que, por exemplo, com os homens,
tem uma conexão, até mesmo uma questão de educação patriarcal, porque no patriarcado, o homem, ele tem também esse ímpeto de chegar, né? Então, por exemplo, no momento da puberdade, na paquera, o homem, ele tem muito mais ímpeto de se colocar numa vulnerabilidade de chegar. Então, ele vai levando, né? Não, 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 não. E isso vai criando uma casquinha, né? Vai chegando nesse lugar. Tartaruga, casco de tartaruga. E a gente não tá falando, por exemplo, de uma rejeição, que é uma rejeição, por exemplo, a minha mulher, ela tá no puerpério, né, depois que teve essa gestação, que é esse período, né, que nas vezes as pessoas não sabem, né, o que é o puerpério, mas é o período que a mulher passa após a gestação, né, onde o corpo dela passa por várias questões hormonais e isso vai sendo alterado e normalmente ela é sequestrada do próprio corpo, ela tá com... Perdida. Exatamente. E aí o que começa? Isso dá uma baixa na libido, ela também tá totalmente voltada à nutrição daquele novo ser, e a única coisa que ela não vai pensar é sexo. E ela tá com a energia dela totalmente, exatamente. Já vai querer meter? No campeonato? Não tem condições. Né? Só que aí o homem Isso não consegue entender pensando isso. que tem várias mulheres que não têm uma rede de apoio, né? A gente tá falando, por exemplo, de uma pessoa que tem a rede de apoio e também passa por essas questões. Imagina as outras mulheres que estão em casa que não tem ninguém, nem nada. Exato. Então você imagina que isso vai durar 3 anos. Isso vai durar 3 anos, mais ou menos. Imagina esse cenário. Durando 3 anos. Aí, por exemplo, passou um ano recebendo não da mulher. Aí, no segundo ano, recebendo não. Puxado. 3 anos recebendo não. Esse homem, ele começa a entender assim, pô, e agora? Não vai realmente ter essa conexão. Então, ele ama essa mulher, mas ele entende que ele não tem conexão. E aí, a maioria dos relacionamentos terminam muito nesse hiato, né, do puerpério. E também, às vezes, acontece, por exemplo, dos adultérios, né? E aí as pessoas começam a buscar de uma outra forma. Amor. Então, o que normalmente a gente tende a pegar? Pessoas que estão querendo resgatar essa conexão. E às vezes essa conexão, ela não está conectada em, por exemplo, a pessoa aprender técnicas mirabolantes para fazer um toque genital ou um toque, por exemplo, no corpo. Porque essa mulher não vai nem deixar ele tocar. Se ele não consegue nem olhar no olhos direito dessa mulher, imagina ele chegar no genital dessa mulher. Ela vai falar, a gente nem chega nesse lugar, a gente não chega nesse lugar. A gente entende um lugar que é muito antes que tem de trabalhar. Então é muita psicoterapia, sabe? Então é um trabalho de muita psicoterapia para ir entendendo isso, de muita comunicação. E aí esse homem aceita tudo isso? Aceita, porque a gente começa a se apoiar em várias outras coisas, né? Que, por exemplo, dentro da comunicação não violenta, de não julgamento. Então, isso vai sendo elaborado de exatamente. Tem uma outra questão. Empatia. O homem não quer sair da relação. Tem 2 motivos que a gente conseguiu elaborar. Mapeação. Nesses mais de 6 anos que a gente vem fazendo esses atendimentos, esses desenvolvimentos. Normalmente ele tem um vínculo financeiro e aquilo vai fazer com que a vida dele mude radicalmente e a da parceira dele também. Então é legal a vida financeira que eles têm juntos. Então o poder aquisitivo é legal, o AP que eles moram, o carro que eles têm. E se eles separarem, vai baixar o poder aquisitivo e os filhos. Então, às vezes, a relação também... Na maioria das vezes, isso faz em um lugar, não em primeiro. Primeiro você me relatou todo o estado financeiro. Isso é bem importante. Que merda, né? Eu já escutei isso várias vezes de pessoas que falam, nossa, não vou sair dessa relação porque a gente vai perder muita coisa. Não é unânime, né? Mas é sem julgamento isso também, porque é racional de cada um. Até você consegue elaborar e não julgar para entender. E a segunda não tô julgando, só tô dando minha opinião mesmo. Não, é isso mesmo. E a segunda experiência é porque os filhos estão crescendo, e eles não querem estar longe desse filho, ou eles não querem ver, que é mais terrível ainda, tá preparado? Outro criança. Exato. Ver uma outra figura de homem dentro da sua casa e, tipo, provendo e fazendo coisas para aquela criança que foi ele que copiou, e o filho gostando do cara que entrou. Acontece super isso. Muito.
Sim, Bem e feito. assim, Se fizesse a lição de casa, não é? Bem feitinha, tava tudo certinho. O bom é que assim, né, Fez a lição de essas casa? Não. pessoas que procuram e ainda elas estão nessa ideia do resgate, é Ok, muito positivo. também acho. Mas elas estão querendo acontecem ficar, ser pessoas melhores, né? Já e procura, tem já mostra ótimo. que ela tá querendo Mesmo se melhorar. sair fora, vai ser bom pra outra mulher. E E não, as pessoas muitas estão vezes buscando, elas estão acontece buscando também, sabe? Dentro do conexão, elas processo não de querem rolar mais uma separação. experiências rasas, né? Porque, por exemplo, o que que o mercado, por exemplo, quando uma pessoa entra nesse lugar de adultério, acontece? Às vezes esse homem que não tem muita afinidade com um lugar mais sensorial, de se autoconhecer, ele vai lidar para liberar essa energia que ele não está vivenciando, e aí vai sair com alguém esporadicamente. Ele entende que aquilo, de certa forma, aquilo não alimenta ou não resgata essa intimidade. experiência dele de É conexão, momentâneo. e a rejeição ainda continua. Continua, porque Ele ele vai continua dormir com se outra. sentindo rejeitado. Ele teve E no prazer final com das contas ele uma quer com ela, e né? dormiu com outra. Exato. E nem dorme, né? Ele tem um momento. Não, muitas dormir que eu vezes. falo É, é dormir mesmo, dormir. Na Uhum. mesma cama. exato. Não transou. Eu falo assim, ele teve um prazer aqui, que é o momentâneo, só que ele voltou para essa casa e tá dormindo com essa mulher que ele é casado, não sei quantos anos. E também tem uma É outra. muito triste, porque assim, eu tenho certeza que ele queria ter algo com essa mulher. Sim, e Não tem ter um. que procurar aqui. Sim. E Só tem se uma for outra vagabundo também, né? coisa que é Vagabundo muito existe. que veio na minha cabeça agora você falando, que eu acho que é muito importante a gente trazer sobre o que que é sexo pra você. O que que você considera como trocar sexualmente? É só você ter esse lugar da penetração? Ou você entender que o 90% seu vai falar que sim. corpo é muito incrível, é Uhum. uma ferramenta onde você pode explorar de tantas formas que o seu corpo ele vai te proporcionar sensações, experiências sensoriais e orgásticas que vão além desse lugar da penetração. Isso os homens e as mulheres, elas estão também sem esse repertório de entender isso. Ou os homens entenderem que esse lugar que vai muito para esse lugar de genitalizar é Uhum. um lugar que também limita as experiências. Muito. Então, às vezes essa mulher, ela tá preparada até para viver uma experiência gostosa, que é o quê? Ser tocada no corpo. Esse homem ir lá e fazer uma massagem no pé dela e ela falar, nossa, que Nossa. delícia isso, e Era isso que eu dormir. precisava. E tem um Era outro tudo que eu ponto. precisava. Um outro E ponto que ser é prazeroso, extremamente buscar o importante. prazer nisso, né? Um outro Mas ponto que ele é ter toda essa muito. leitura, hein? Haja Leva. terapia Ah, artística aí, gatas. total. Porra, pra ter toda essa... Duvido. E tem uma outra questão que, assim, que é muito prejudicial mesmo, e que é algo que acontece bastante. É, às vezes esse homem que, assim, nem todo homem vai trair e desonrar essa família, Claro que né? não. Mas existe também uma outra questão que é super interessante a gente colocar aqui, que é a pornografia, né? Então, esse Cada homem, vez ele mais acaba dentro correndo para esse, né? Indo para esse lugar de se conectar com a pornografia, porque ele vai se saciar, só que é uma forma muito rápida, né, de se saciar, e acaba se Viciante. viciando, exatamente. Aí chega num É lugar dopamina pura. É um estímulo, né? É, começa a acessar uma ansiedade acaba absurda, rápido. né? Então começa a gerar transtorno de ansiedade, inúmeros. Para você ter uma ideia, tem uma amiga nossa que ela também é uma terapeuta que trabalha com o corpo, tal. O estudo dela também está muito pautado em cima da sexualidade humana. Ela fala que no trabalho de conclusão de curso dela, uma das pesquisas que ela fez foi em cima, né, da pornografia, e que para você ter uma noção, esses sites, que são os sites que são acessados de pornografia, eles são mais acessados do que o Google mundialmente. Sim.
E que a média de duração, por exemplo, de acesso é em torno de 4 a 7 minutos. Então, você imagina que se o corpo ele é uma ferramenta onde você consegue reprogramar, que é o que a gente está tentando trazer aqui, que a gente pega que esse corpo que está programado de uma forma e a gente ressignifica esse corpo a ele expandir através da respiração, através de uma meditação canalizada, uma meditação ativa, a gente faz esse corpo dançar, esse corpo sentir através de experiências que são tanto sutis. Mesmo Você online, tá ali. vocês fazem esse corpo dançar? Exatamente. Ótimo. E a Então, nossa ideia é que as pessoas, assim, a gente faz um trabalho somático. trabalhar, por exemplo, nudez, a gente não trabalha através dessas experiências onde as pessoas ficam um pouco com medo quando eu falo, né, dentro dessas vertentes todas do corpo, quando a gente fala do Tantra. Opa! Quando fala de Tantra, né? Porque o Tantra tá muito associado a essa coisa da nudez, da desinibir. esquece Então, do Tantra, não, gente, esquece isso. Esquece. Isso é completamente algo que tá muito conectado com uma ignorância mesmo, né? Sim, que as mas pessoas ainda não conseguem entender. Entenderam e compraram. Exatamente. E é super entendível. Você pode ter esse pensamento e é super entendível justamente porque é distorcido. Mas hoje, por exemplo, Porque vende, gente. porque vende. É pornografia. Esse cara aí. Exato. E é muito mais comum do que a gente possa imaginar, né? Tudo isso. Você imagina que se esse acesso dura de 4 a 7 minutos, como que esse mundo, isso um dado mundial. Como que esses homens estão programando o próprio corpo e estão se sequestrando, né, do próprio corpo. Não, né? pensa. Qual vai ser o desempenho desse cara? E como que uma mulher... Não tem nem desempenho. Não tem, gente. Não, quando for com uma mulher mesmo. Porque ele vai lá na masturbação, certo? Sim. De 4 a 7 minutos. Ele condiciona isso, né? Na hora Ele vai que Vai também. condicionar. O cérebro, ele consegue mapear e vai criando memórias. Então, quando linka aquele desejo, vai linkar a esse prazo. E é Olha sempre que numa merda. psicogenia, que é uma coisa muito mental, né? Então, isso que a gente isso que fala tem que- de corporificar, de voltar pro corpo, de voltar da pele pra dentro. É você Mas eu já vejo experienciar da pele pra uma dentro. doença aí. A gente vai ter o quê? Uma ejaculação precoce, gente. Que é o que a mulherada mais reclama. Exato. E cada vez E mais eles jovens, tomando tá? remédio. Cada vez mais jovens. Homens, por exemplo, com 30, super explicado. tomando remédio, Tadalafila. Sim, Tá uma coisa assim. Agora eu tô linkando tudo. Claro, o cara tá na pornografia. Tá super, né? Baixo o negócio. Porque de 4 a 7, o quê? 3 bombadas? 4, 5? Gozou. Por isso que a ideia é a gente Aí a ter um mulher- entendimento do que E tá a conexão, acontecendo, a né? conexão, cadê a conexão disso, né? Se a gente não Não vai ter conexão. não vai ter conexão, gente. porque para você entregar uma conexão, que é o que a gente sempre entende e a gente acaba explicando, é que não é genitalizado. Não é genitalizado, não é. Não é. É outro caminho que você vai buscar, né? O caminho, por exemplo, do olhar, da conversa, de Mas empatia. você vai ter que se libertar disso aí. Exatamente. Senão ele não vai performar. E aí ele vai criar o quê? Uma frustração. E dessa frustração ele vai voltar para aquele lugar que ele já conhece. E a ideia é a gente, É um lugar inclusive, quentinho. tirar o pensamento de performance, tá? Porque Tem. essa é a ideia, de tipo, não entrar num lugar de eu quero atingir um nível, eu quero ter esse conhecimento porque eu quero performar. Porque ainda aí, esse pensamento é um pensamento que é construído em cima do patriarcado, né? De que o homem tem que performar. E isso é uma dor do masculino, que inclusive que é muito sensível e interessante a gente falar sobre isso aqui, porque também tem esse lugar da gente, mulheres, termos empatia com os homens, né? Porque, por exemplo, hoje um homem, ele não pode broxar.
O homem não pode, o homem tem que entregar, então, porque ele não Tem. teve uma relação sexual, ele não teve uma performance, então, não, Mas cabeça ela sai se desse culpa cara. também. Ela Entende? se culpa também. Não, ela acha que a culpa é dela. Exato. E você acha que esse cara, a dor dele também? Não, A gente são tem que ter doidos. muita empatia. É muito. Doidos. É O uma contorno disso é violência. dualidade. É violento o contorno de tudo isso também com os homens. Com os Então, homens, isso foi uma coisa que a gente entendeu também, A sabe? mulher também. Porque a mulher, com a mulher ela também, olha e fala obviamente. Assim, putz, olha o tamanho da rejeição dessa mulher. Você imagina Sim. se ela tiver um pouquinho fora do padrão. Se tiver um pouquinho mais cheinha. Não tem muito uma aceitação com o espelho. Não for bem resolvido com o espelho. Então, e aí esse trabalho que a gente faz, a Imagina gente pra onde traz ela vai. essa mulher Pra ela viver experiências fazer as com pazes ela com esse mesma. corpo, sabe? Com Ela esse entender corpo. que esse corpo Entender que o problema não é sobre ela. Trabalhar a aceitação Sobre ele. desse corpo, trabalhar Não carregar isso com experiências ela também. ela. Sim. Porque a mulher já tem essa bosta de tudo, ela põe na maletinha dela, na mochilinha dela. É uma mochilinha pesada. É pesada! A hora que você for ver, ela tá arrastando. Arrastando coisa que não é dela. Verdade, verdade. Ela vai arrastar isso também. Sim. Ai, porque ele broxou comigo. Porra, mas o problema é seu. Dá uma olhada. É A mulher, muito ela se sensível. culpa até quando o homem não goza com ela. Que dirá Porque broxar, ele minha não filha? tá sentindo comigo. Ele não tá Tem a ver gostando. comigo, É, então. Né? lógico. Fala, o Olha que aí aconteceu? Como é? Né? Muito complexo o Porque, negócio. Porque assim, é muito mais complexo do que a gente possa imaginar, Muito. e tem a ver com esse lugar da gente olhar com empatia para a situação e ser A bem situação num todo mesmo. com viu? com todo, e assim, e não ficar separando assim, essa coisa homem e mulher mesmo, Não, porque ser humano. é o ser humano. Exatamente, é o ser humano. É o E na inteiro. maioria das vezes a gente também tem esse cuidado com o feminino. Que A gente já ótimo. tem pautas absurdas e muito importantes, né, sobre o feminismo e tal. E eu acho que esse laboratório, que é esse laboratório que a gente acabou entendendo dentro do processo de aprofundamento tanto com mulheres e homens, escutando o Fazer as relato dos pazes. dois, é a gente fazer as pazes também com a dor do masculino. Né, que tem também esse lugar de não ser empático nesse aspecto também Eu de concordo. performar, precisa performar. Então o homem já vai com essa mochila super pesada também eu preciso performar aqui. Mas ele Entendeu? usa um remedinho, né, amor? Aí ele vai fazer o quê? Ele vai usar um remedinho porque ele quer performar e é uma super mentira. Ele tá vivendo a mentira, né? Super. Ele tá vivendo a maior hipocrisia que existe, né? Então, Gato, aceita, vai tratar que dói menos. dói Que menos. vai ser vício em cima de vício, já vai ter. Olha, vai entrar pra um adicto aí, viu? Tenho certeza. Que vai ser um adicto de sexo, um adicto de remédio, um adicto de várias coisas. Então, E é olha, um processão. vai olhar. É um processão isso que você está trazendo também, porque o que é importante de dizer também? Como é que a gente consegue fazer isso tudo? Ou mudar essas expressões das coisas que a gente está vivendo? O homem, por exemplo, deixar, de repente, de fazer coisas que ele tem é como se fosse uma âncora, né? Sei lá, e resolver tomar um remédio. Mas como que ele faz isso de uma maneira mais leve? Como é que ele resolve essas coisas de uma maneira leve? Né? Como é que a gente vai tratar essas experiências de falar sobre a sexualidade ou de falar sobre coisas que ele tá sentindo ou essa mulher tá sentindo dentro dessa relação de uma maneira que seja sutil, que não gere um desconforto para ambos. Isso também são ferramentas que a gente entende que são necessárias trazer dentro dessa experiência com o casal. Ou até mesmo a gente Ou até mesmo não sair sendo um pouco casal. dessa sexualidade e a gente entender um lugar mais emocional mesmo, que é o quê? Por que você não tá sentindo vontade de, por exemplo, se relacionar com alguém? Quantas vezes você tá
fechada com você mesma, entendendo que talvez você não tá pronta para se relacionar com ninguém, porque estão acontecendo coisas com você na sua vida, ou porque você não tem tempo com você mesma, ou que você às vezes até acredita não ter tempo para cuidar de você, cuidar do seu corpo, cuidar das coisas que você tá sentindo, né? E aí o desdobramento disso é o quê? Esse corpo endurecido, você sentir dor nas costas, você sentir que o seu corpo ele não tem um movimento, uma fluidez, e aí a gente vai entendendo isso como nós, né, dentro da nomenclatura terapêutica, é a gente falar que o corpo ele vai encouraçando. Ele vai criando essas experiências de fechamento. Por quê? Porque ele quer, de alguma maneira, fugir dessas sensações emocionais. O corpo não quer sentir aquela dor emocional que você tá ali lidando, aquele medo, o medo, por exemplo, de você se sentir rejeitada pelo outro, ou se sentir rejeitado também dentro da relação, quando você tá numa relação, né? Isso tudo é um processo que a gente entende que acontece, que existe até uma dificuldade, às vezes, das pessoas entenderem o que elas fazem com isso dentro de um lugar mental. É o que Uma neurose, né? Cria uma acontece. neurose e esses sentimentos, eles acabam criando toxinas que começam a ter uma disfunção mesmo no corpo, né? Então, você vai criando células atípicas. Então, por isso que hoje em dia a gente sabe que algumas doenças, elas provêm, né, dessas neuroses e são psicossomáticas, né? E você percebe Então, que você não tá se você tem isso. Você não Então, tá vivendo o melhor do que é seu, né? Como que você sente que a sua energia... Já estouramos o tempo, olha. Muito. Como que você percebe com a sua energia, a sua alegria de viver, né? Como é que você resgata essa alegria de viver? Por favor. Né? Então, assim, a gente A dica da noite. vocês a entenderem um pouco mais sobre essa metodologia que a gente está trazendo, da gente buscar, né, tanto experiências que a gente vai soltar, que a gente vai rir, que a gente vai se divertir. E é para todas as idades, tá? Para todo mundo. A gente vai fazer exercícios, a gente vai respirar. Para todos. A gente vai cantar, a gente vai dançar e sentir esse corpo com leveza. Sentir que trazer essas questões todas e falar sobre coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia de uma maneira que seja também sutil, né? Não seja aquela coisa pesada. A gente vai levar isso pro corpo, a gente vai transformar essas experiências de uma maneira que se torne lúdica, que tenha essa experiência mesmo como se você estivesse se conectando com a sua criança interior, com a sua espontaneidade. Quando você tá espontâneo, é o processo mais alto de você se sentir livre. Isso. Né? Quando você não tá ligando pra nada, você tá ali... Apertou o F. Exatamente. Compra o botãozinho do F, gente. Já tem, viu? Falando sério. Tem um botãozinho. Já que você não pode falar, vai lá e aperta quantas vezes você quiser pra liberar. Eu achei sensacional a ideia. Gente, que tudo de bom. Eu falo muito. Mas pra quem não fala, né? Vai lá e aperta. Clica o foda-se. Clica o foda-se, gente, 20 vezes. Vai dar um alívio lá, tá. Aí volta a fazer o que precisa, se reconecta. Exato. Volta plena, já apertou o foda-se, mandou o chefe a puta que pariu. Mandou se foder. Quem não quiser ligar o foda-se, quiser conhecer mais do nosso trabalho, ou conhecer tudo isso que a gente tá fazendo, procura a gente, tá? A gente tá no Instagram como Tantric Pepper, tântrico com C mudo, e pepper com 2 P's, de pimentas mesmos. E a gente está propondo várias experiências, tanto esse desenvolvimento online para quem estiver fora ou quiser fazer no presencial ou em grupo. E se tiver casais também, ou pessoas que querem também saber como criar esse repertório sexual, como se conectar, aprender essas experiências, a gente também faz esses cursos privados. E quem quiser também pode
buscar a gente, que a gente super dá essa consultoria. É bem legal, é um divisor de águas, é uma mudança que muda a sua vida, além da sexualidade, muda todo o entorno, tudo. Gatas que estão esperando, nada, né? E pra quem for através do podcast, elas vão dar um descontinho ou vão dar um presentinho. Mas com certeza, quem tiver conectado aqui com o canal desse podcast, a gente vai dar com certeza um desconto. Desconto, mimo, alguma coisa. Exato. Eu tive uma ideia, já tive uma ideia muito legal. Porque o tempo estourou. Ah, tá. Quem fechar algum trabalho com a gente, ou buscar a gente através da experiência aqui do podcast, a gente vai dar uma sessão de sound healing super legal, que é uma sessão de terapia musical, onde a gente vai fazer uma massagem sonora através de todos esses instrumentos sagrados, e é uma experiência muito relaxante e muito gostosa. E a gente te vocês vão convida ser também a viver essa experiência com a gente. Claro! Esse é o nosso Vamos fazer isso espaço. com a gente, Eu me por jogo, favor. gata. Vocês não me conhecem. Fiquem tranquilas. Vocês vão me ver. Aguardem. E mandarei notícia pra vocês também, que é o mais importante. Vamos te esperar. Vão seguir de novo o Instagram devagar. Tantric Pepper, com 2 P's, e o Tantric, o C Mudo. Canal no YouTube, É o mesmo endereço. mesmo endereço. Isso. Quer deixar algum telefone de contato? 11 97541 5115. São Paulo. Esperando o que pra ligar? Esperando o que fazer contato? Esperando o que pra seguir? Nada, né? Então, ótimo. Beijos e aguardamos todas vocês lá com elas, seguindo, dando like e ativando o sininho. Beijos.